Boa noite a todos, graça e paz. Hoje é dia 15 de agosto de 2020, sábado, 7º dia da semana. E agora aqui em Rio Branco, Acre, 20 horas e 5 minutos. Então, o meu tema hoje e o título da mensagem é Consertando um erro com outro. Consertando um erro com outro. Vamos começar no livro do profeta Malaquias. Tem 3 afirmações que Malaquias faz, que eu quero refletir nelas hoje. Então vamos lá. 3 afirmações de Malaquias. Primeira afirmação, Malaquias 2:11. Diz assim: Judá tem sido desleal, e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então, Judá se casou com a filha de Deus estranho. Judá se casou com a filha de Deus estranho. E aqui está se referindo aos judeus, né? De certa maneira, quando Israel voltou do cativeiro, o que é muito referido é a tribo de Judá e Benjamim, cidade de Jerusalém, né? E então é nesse sentido. Judá casou com a filha de um Deus estranho. Então eu vou depois partir para um outro contexto para a gente entender isso aí. Essa é a primeira afirmação de Malaquias. A segunda é Malaquias 2:14. Diz assim, 14:15. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Verso 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então, o resumo daqui é: ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E eu vejo que aqui na minha Bíblia o tema está assim, contra o adultério. E aí eu quero dizer já de cara que isso aqui não tem nada a ver com adultério, isso que Deus está falando aqui. Depois vocês irão entender. Essa é a segunda afirmação de Malaquias. A terceira afirmação de Malaquias está em Malaquias 2, verso 16, que diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Então o resumo dessa terceira afirmação é: Deus odeia o repúdio. E algumas traduções trazem divórcio, mas acredito que o correto mesmo aqui é repúdio. Por que eu quero falar sobre essas 3 afirmações de Malaquias? Porque já tenho ouvido algumas pregações, algumas afirmações sobre essas 3 afirmações de Malaquias. E eu percebo que geralmente a pessoa que estava pregando, ensinando sobre isso, ela, por não entender o contexto, ela estava errando, né, na interpretação. E quando nós erramos na interpretação da Bíblia, nós podemos colocar um fardo sobre as pessoas que Deus não colocou, né? É citar
a Bíblia fora do contexto, né? Então hoje eu quero compartilhar o meu entendimento hoje sobre este assunto. Então o primeiro ponto geral são essas 3 afirmações do profeta Malaquias. Agora, em segundo lugar, eu quero falar sobre o livro de Malaquias e a pessoa do próprio Malaquias, né? A questão da Bíblia é difícil de interpretar muitas vezes, porque os livros não estão colocados em ordem cronológica, né? Eu tenho até uma Bíblia cronológica aqui, mas normalmente as Bíblias não são colocadas em ordem cronológica, os livros. Mas temos que, para entender Malaquias, nós temos que saber o seguinte. Começamos com Esdras, né, o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Né, o segundo livro de Crônicas termina com o decreto de Ciro, mandando os judeus voltarem para Jerusalém e construírem a casa do Senhor, ou reconstruírem o templo de Jerusalém. E aí, quando você começa no livro de Esdras, no primeiro capítulo de Esdras já, o decreto de Ciro é repetido. Né? Aquele é o contexto, os judeus voltando do cativeiro babilônico de 70 anos. E aí, aí nós temos Esdras, Neemias, e nós estudamos Esdras e Neemias, né? Só que é o seguinte, aí nós vamos encontrar, por exemplo, os 2 profetas, Ageu e Zacarias. Vou voltar aqui para Esdras aqui. Os profetas Ageu e Zacarias, que estão praticamente quase no final do cânon do Antigo Testamento, né? Tem o profeta Ageu, aí depois tem o profeta Zacarias. Então quer dizer que tanto Ageu quanto Zacarias, eles eram contemporâneos dos livros de Esdras e Neemias, né? Eles estavam no meio daquele povo que retornou do cativeiro para reconstruir a casa do Senhor em Jerusalém por ordem de Ciro Persa. Aí eu vou ler aqui, por exemplo, em Esdras 5.1. Esdras 5.1, no contexto da construção do templo, a reconstrução do templo, quando os inimigos de Israel conseguiram interromper a construção, né, informando erradamente o rei, que eu acredito que era Artaxerxes. Então Esdras 5.1 diz assim: e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Você vê aqui que é a palavra Judá aqui, né? Por isso lá, Judá foi infiel com a mulher da sua mocidade, o desleal. Aqui, Judá em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, o profeta Ageu já era de uma certa idade, né? Enquanto que Zacarias, o profeta Zacarias, era um jovem ainda, né? E aí, quando a gente sai desse cenário aqui de Esdras e Neemias e vai lá para o final do cano do Antigo Testamento, onde aparece o livro do profeta Ageu e depois o livro do profeta Zacarias, às vezes nos esquecemos de colocar esses 2 livros no contexto de Esdras e Neemias. Aí o que acontece? O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. E aí, se nós formos olhar bem, há uma polêmica, uma controvérsia em torno de Malaquias, né? Mas nós temos que colocar Malaquias no mesmo cenário de Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Eu vou dizer por quê. A palavra Malaquias, esse nome Malaquias, alguns acham que ele é um título, né? A expressão Malaquias significa mensageiro do Senhor, né? Ou meu mensageiro, né? Melhor dizendo assim, meu mensageiro, isso mesmo, meu mensageiro. A palavra Malaquias significa meu mensageiro. Então, alguns acham que a palavra Malaquias não é um nome próprio, é um título, meu mensageiro. E hoje eu acredito que realmente esse nome Malaquias não é realmente um nome próprio, mas é realmente um título do profeta, né? Meu mensageiro. E para entender, né, o que está escrito no profeta Malaquias, nós temos que colocar esse livro dentro do contexto natural dele, que é Esdras e Neemias, né? Agora, o que mais aqui?
Eu fui pesquisar, a palavra Malaquias só aparece na Bíblia no prólogo do livro de Malaquias 1:1, né? E não aparece mais em lugar nenhum. E aí eu lendo Esdras e Neemias por esses dias, Zacarias e Ageu, o nome de Malaquias também não aparece. Pela lógica, né? Teria que aparecer o livro de Malaquias no contexto desses judeus que voltaram do cativeiro, né? Mas não aparece. Hoje eu estou bastante convencido de que Malaquias realmente é um título, né? É o título Meu Mensageiro. E aí, eu vou, olha, Malaquias, vamos lá para Malaquias, né? Malaquias 2:7, tem uma expressão em Malaquias 2:7 que diz o seguinte, olha só. Primeiro que o livro do profeta Malaquias, ele é praticamente endereçado aos sacerdotes e levitas, né? É um livro assim que ele é dirigido mais para a liderança de Israel, os ministros, né? Os sacerdotes e os levitas. Agora veja só. Eu vou ler mais alguns versículos aqui de Malaquias 2, diz assim. Ele começa dizendo assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Né? Malaquias capítulo 2. Está falando aos sacerdotes, né? Verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Meu mensageiro, né? Eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Levi era o pai da tribo sacerdotal, né? Dos sacerdotes e levitas. Então, ele está aqui retornando até a aliança de Deus com Levi, né? Para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E eu lhes dei para que temesse, então temeu-me e humilhou-se por causa do meu nome. Deus dizendo, né, que Levi, que é essa tribo sacerdotal do Levita, né? Ele correspondeu bem, né? Temeu-me e humilhou-se por causa do meu nome. Ele está falando para os sacerdotes, que é o descendente de Levi. Aí diz assim: a lei da verdade esteve na sua boca, que Levi, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Aí vem o verso 7, diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui está, né? Ele é o mensageiro. O sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Malaquias, meu mensageiro, já está trazendo analogia que esse meu mensageiro que é um sacerdote, porque o sacerdote é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, que é meu mensageiro. E aí, para definitivamente mesmo, eu sei que eu li que existe um Targum, uma forma de escrito judaico, que diz que Malaquias é Esdras o escriba. E eu acredito nessa versão também, hoje. Então, vamos ver, por exemplo, no livro de Esdras. Vamos voltar para o livro de Esdras. Esdras 7:11, diz assim. Há uma descrição de Esdras, né, aqui a partir do capítulo 7 de Esdras, mas eu vou ler a partir do verso 11, diz assim. Esdras 7:11. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Esdras era sacerdote, né? O escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então, Esdras era sacerdote e escriba. Aí diz assim: Artaxerxes, é o conteúdo da carta que Artaxerxes mandou a respeito de Esdras. Diz assim: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz, etc. Então, se formos ver mesmo, tudo indica mesmo que Malaquias, meu mensageiro, é Esdras, que é sacerdote e escriba, porque Esdras realmente ele está colocado dentro do contexto de Esdras e Neemias, do retorno do cativeiro, tudo que aconteceu lá, né? E ele era sacerdote. Por isso que o livro de Malaquias fala muito sobre, está se dirigindo mais ao sacerdote também, a liderança de Israel. Então, hoje,
Aí eu quero, por que eu li aquelas 3 afirmações do livro de Malaquias? Se nós não colocarmos o livro de Malaquias dentro do contexto de Esdras e Neemias, nós não vamos entender e vamos cometer injustiça dizendo coisas que não são verdadeiras, né? Então, muito bem. Agora vamos para o livro de Esdras, o livro de Esdras, entendendo Malaquias. Vamos ver, Esdras. Vamos começar aqui com o capítulo 9 de Esdras, que é sobre os casamentos mistos, né? Então vamos lá, Esdras capítulo 9. Veja, depois do cativeiro babilônico, né? Eles já sabiam que tinham 70 anos de cativeiro por castigo, por desobedecer a lei de Deus. Agora eles tinham retornado para edificar a casa do Senhor, né? Aí diz aí, Esdras capítulo 9, verso 1. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo a abominação dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Então, Esdras toma conhecimento dessa transgressão, né, que os judeus haviam cometido por casarem com mulheres estrangeiras, uma coisa que a lei proibia. E aí nós vamos ver aí, ainda tem mais, no livro de Neemias 13, 23, então vamos lá para Neemias 13, 23, que vai dizer mais alguma coisa sobre casamentos mistos, né? Neemias 13, 23, diz assim, agora é Neemias que está falando, né? Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, amaldiçoei e espanquei alguns deles. Lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas. Agora veja só que aqui eu quero observar que, no caso aqui de Neemias, ele está sendo mais comedido, né? Aqui ele está sendo mais correto, porque ele diz assim: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, os estrangeiros, né? E não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Quando ele usa as palavras mais, ele está dizendo: olha, tudo bem, o que passou, passou, né? Não dá para consertar, mas daqui para frente, vocês, judeus, não devem tomar mais mulheres estrangeiras, nem para si, nem para os seus filhos, né? E vocês não devem dar suas filhas em casamento aos homens estrangeiros, porque era proibido pela lei. Então, nesse caso aqui, o Neemias está correto, mas o caso lá de Esdras foi outra coisa, né? Vamos ver lá em Esdras. Voltando para Esdras. Esdras faz uma oração, que é uma oração muito comovente, né? Eu vou só ler aqui desta oração de Esdras, né? É uma oração assim de arrependimento e tal, né? 9, verso 10, diz assim: agora, pois, ao nosso Deus, que diremos depois disto, por deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo. Aí o profeta vai dizer, né, que o profeta falou como porta-voz de Deus, ele diz o seguinte: a terra que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos. Nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes, para que comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Então, aí o Esdras, na sua oração de confissão, de arrependimento pelo pecado do seu povo, né, de terem transgredido a lei ao casar com mulheres estrangeiras, ele repete o mandamento que a lei falava, né? Aí ele vai continuar falando um bocado de coisa. Verso 15 diz: ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois escapamos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso.
Capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então está aí toda essa comoção, né, que está acontecendo lá, é por causa de que eles reconheciam que todo o sofrimento que lhes sobreviera, né, os 70 anos de cativeiro babilônico, a humilhação agora, eles estão ali retornando para a terra, reconstruindo a casa do Senhor, mas com muitos inimigos, né? E eles, dependendo de uma série de favores principalmente do Império Persa, né? Que era, no caso aí, Artaxerxes, né? Teve vários governadores persas. Agora, aí acontece o seguinte: no meio de toda essa comoção, né? De toda essa emoção, aí vem a questão que eu quero levantar aqui agora, é o seguinte: houve alguém que deu um conselho. Agora vamos lá. Esdras capítulo 10, verso 2, diz assim: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Então esse Secanias, né, vendo toda aquela comoção, ele tomou a iniciativa de dar um conselho para Esdras, que era o líder. E aqui eu levanto essa questão, né? Que todo líder tem que ter cuidado de quem ouve conselho, né? Porque às vezes o conselho que ele ouve não é bom, né? Se ele não tiver discernimento para não perceber a injustiça do conselho, e ele vai aceitar um conselho, né? Porque aqui é uma situação emocional muito forte, muita comoção emocional. E aparentemente o conselho de Secanias era bom, porque estava sendo zeloso pela lei de Deus. Mas se a gente for pensar bem, não era bem assim, né? Então diz lá. Verso 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Isso é o Secanias aconselhando Esdras, né? Façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos. Eu achei até assim, uma certa hipocrisia desse Secanias, porque ele não teve coragem de ser sincero, né? Porque ele disse assim: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus. Ai, meu Deus. Façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres. E os que delas são nascidos. Ele poderia ter dito assim, né? Despediremos todas as mulheres e os nossos filhos. Mas não tem coragem de dizer isso, né? Despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos. Ele disse, né? Conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, façamos conforme a lei. Parece muito zeloso, né? Da lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Por assim dizer, Secanias estava dando corda em Esdras, né? Secanias estava dando corda em Esdras, né? O Esdras comovido, emocionado, zeloso por Deus e para fazer a coisa certa. Eu creio que ele não teve o discernimento para perceber que esse conselho de Secanias não era um bom conselho. E se nós formos ver o seguinte, esse conselho que Secanias dá para Esdras, porque Esdras não sabia o que fazer, né? Ele estava muito comovido, estava muito envergonhado, como ele mesmo diz, né? Por ter o seu povo transgredido a lei de Deus. Ele, como sacerdote zeloso da lei, ele não sabia o que fazer, e quando esse conselho veio, Esdras parece que estava assim com as suas defesas baixas, porque ele aceitou esse conselho, né? Eu fico imaginando esse Secanias, que dá a entender aqui que ele mesmo, ele tinha casado com alguma mulher estrangeira. Eu posso imaginar que esse Secanias não estava num clima muito bom no seu casamento. E aí ele provavelmente já estava predisposto no seu coração a se separar dessa mulher estrangeira com quem ele tinha se casado.
E me parece que ele viu nessa circunstância uma possibilidade de resolver matar 2 coelhos com a só cajadada, né? Se livrar desse casamento dele que não estava bem, né? Sob a justificativa de que era uma mulher estrangeira e que nesse caso aí estariam obedecendo a Deus e a lei de Deus, né? E aí eu quero lembrar aqui que eu me lembro de Ruth, né? Ruth era moabita, Ruth era estrangeira, mas naquele contexto lá de Ruth, ela foi uma heroína, né? Ela realmente, e foi abençoada por Deus, né? Mas ela é outro contexto. Mas só lembrando disso, né? Aí o que acontece? Façamos conforme a lei. Levanta, tal, pertence a esse negócio. Então, verso 5, diz lá. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. Então, me parece que eles se precipitaram aí, né? Antes deles terem jurado, porque juramento, onde aparece a palavra juramento, é uma aliança. Por isso que Secanias disse: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres dos que dela têm nascido. Farei uma aliança. Quando eles juraram, eles fizeram aliança, ou seja, fizeram aliança, um compromisso que eles não poderiam agora revogar, né, de que despediriam as mulheres estrangeiras e os que dela tinham nascido. Aí diz assim: e Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe. Chegando lá, não comeu pão nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão do cativeiro. E aí, eu vou saltar alguns versículos, verso 9. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: vós tendes transgredido, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Eu estou vendo aqui o Esdras aqui, ele está sendo, na verdade, um fantoche de Secanias, né? O Secanias deu o conselho, jogou a bomba para cima dele, ele segurou, né? E com o zelo, né? A liderança, a personalidade que ele tinha, ele assumiu completamente aquele conselho. E naturalmente o povo respeitava Esdras, né? A sua integridade, um homem de Deus tremendo. Mas eu acho que aqui o Esdras se esqueceu de uma série de coisas, né? Que ele, naturalmente, como sendo um perito na lei de Deus, mas nesse momento aqui ele esqueceu, né? Algumas coisas. É por isso que eu estou dizendo aqui, que eu levantei essas 3 perguntas do livro de Malaquias, né? A primeira pergunta é: Judá casou com a filha de Deus estranho. Isso é verdade, foi um pecado. Eles casaram com mulheres estrangeiras. Então Malaquias fala isso porque Malaquias, com certeza, não diria com certeza, né? Mas com grande probabilidade é Esdras, o escriba. Então, realmente isso era verdade. Segunda coisa, por isso que eu estou dizendo que lá na história de Malaquias, quando fala assim, sobre essa questão aí, do segundo ponto que eu levantei, a pessoa que traduziu colocou assim, sobre o adultério. Aí eu quero dizer, não tem nada a ver com adultério isso aqui. Porque ele diz assim: ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então ele não está falando aqui de adultério, ele está falando aqui dessa situação aqui que Esdras está vivendo, né? Quer dizer, esses judeus haviam casado com essas mulheres estrangeiras, né? Que eu digo, Ruth, a moabita era uma mulher estrangeira, né? E eu acho que eles se esqueceram de que Deus, ele é o Deus de todas as nações da terra, né? Porque na mentalidade deles ali, naquele momento, talvez até hoje ainda, que Deus tem uma aliança com Israel e que os outros povos, Deus não se importava, mas sabemos que Deus se importa com os outros povos, né? Então não era justo, uma vez que eles já tinham feito aliança, ó, eles fizeram aliança de casamento com essas mulheres, ainda jovens as mulheres, viveram a vida com elas e tiveram filhos com elas.
E agora eles iam lançar as mulheres e os filhos fora, supostamente para obedecer a Deus. E isso não era verdade, Deus não aceitou. Foi nesse contexto aí que Malaquias diz assim: ninguém seja desleal ou infiel para com a mulher da sua mocidade. Não tem nada a ver com adultério, tem a ver com repúdio. Né? Por isso que a palavra, essa questão, a palavra repúdio, né? Às vezes é traduzida aqui nas traduções da Bíblia por divórcio, mas aqui não é o caso, é repúdio mesmo. Né? Essas mulheres seriam lançadas fora, repudiadas, né? E com seus filhos também, que eram filhos dos homens que eles estavam repudiando. Então isso aqui era uma injustiça brutal, que com certeza Deus, que nós sabemos que é justo e é misericórdia dele, ele não aceitaria isso. Por isso que o tema dessa mensagem é consertando um erro com o outro. E nós sabemos que aliança é aliança, né? O casamento é uma aliança. As pessoas ficam dentro dos casamentos, não é porque isso ou por aquilo, é porque a aliança, ela não pode ser quebrada, a não ser que haja base legal, né? Então, por exemplo, é um assunto delicado, tenho percebido que ao longo dos anos, eu vendo desse assunto aí, muita gente fala assim da sua própria posição pessoal, né? Mas eu sei que Mateus 5,32 e Mateus 19,9 tem lá uma chamada cláusula de exceção que Jesus colocou, né? A não ser em caso de porneia. E aí muita gente interpreta de uma maneira, outro de outra. Jesus é a autoridade para legislar, né? Então ninguém pode tirar a cláusula de exceção e jogar fora, né? Como alguns fazem. Não, Jesus disse isso, mas eu sou mais justo do que Jesus. Eu não vou considerar a cláusula de exceção, não. Seja lá o que for que significa a cláusula de exceção, ela tem que ser considerada, né? Então, a aliança é a aliança. A aliança não pode ser quebrada. Se a aliança for quebrada, traz maldição. Esse é o problema. A aliança de salvação é uma aliança com Deus para a salvação. A aliança de casamento é de um ser humano com outro, tendo Deus como testemunha. E ela não pode ser quebrada, a aliança, se não for com base legal na Escritura. E aí que entra a questão da interpretação. Então, lembro sempre o caso de Josué, capítulo 9 de Josué fez uma aliança com os gibeonitas. E Deus tinha dado ordem para Josué exterminar os cananeus, mas os habitantes da cidade de Gibeão enganaram Josué e a liderança de Israel, dizendo que não eram lá cananeus e tal. E aí eles fizeram aliança, juraram, né? Quando diz juraram, significa fazer aliança. Então, eles juraram, aqueles gibeonitas, fizeram aliança. Era uma aliança de paz, né? E aí, nós sabemos que foram enganados. E quando Josué percebeu que tinha sido enganado, a Bíblia diz lá, o texto diz assim: eles juraram e não pediram conselho a Deus. Fazer aliança, né? Não pediram conselho a Deus, como certamente nós mesmos temos muitas vezes feito essas besteiras, né? Só que agora a aliança estava feita, ou foi com engano ou não, mas já estava feita. E muito tempo depois, quando Saul era rei de Israel, que ele procurou matar os gibeonitas, transgredindo a aliança que tinha sido feita por Josué, houve uma fome de 3 anos sobre Israel. A maldição, né, por causa da quebra de aliança. E aí 7 homens da família de Saul tiveram que ser mortos para reparar a quebra da aliança. Então, esses judeus aí da época de Esdras, apesar de que Esdras era um perito na lei, parece que esqueceram disso, né? De que, mesmo que eles tivessem transgredido a lei de Deus e casado com mulheres estrangeiras, eles tinham feito aliança com elas. Por isso que Malaquias, né, ele diz lá, né? Vamos ver lá de novo o que Malaquias diz. Malaquias 2,14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Aqui ele fala da aliança. Ele fez aliança. Os judeus fizeram aliança com essas mulheres estrangeiras, né? E elas eram jovens ainda, quando eles fizeram aliança. E agora eles queriam repudiar essas mulheres com seus filhos, alegando que era para cumprir a lei de Deus. Isso era uma hipocrisia sem tamanho, né? Então ele diz lá, e não fez ele somente um, ainda que ele sobrava espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Ele diz, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel ou desleal para com a mulher da sua mocidade.
Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, é repúdio. Deus odeia o repúdio, como qualquer uma pessoa honesta, né, odeia o repúdio, um repúdio injustificado. Né? Então você vai repudiar a pessoa injustificadamente. Então, levo lá para Mateus 5,32 e Mateus 19,9, da palavra do Messias, a autoridade para legislar e interpretar a lei. Ninguém pode desconsiderar isso lá. Né? Claro que naquele tempo ainda não tinha essa escritura, né? Mas o Antigo Testamento mesmo era suficiente para mostrar que eles não podiam quebrar a aliança com aquelas mulheres. Então foi uma baita hipocrisia e eu não sei como é que Esdras engoliu essa daí. Né? É por isso que eu disse que quando Neemias ele fala sobre esse assunto, ele é mais prudente, porque vou ler de novo Neemias 13, 23, diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, são filisteias, né? Da cidade de Asdod, amonitas e moabitas, lembrando que também Ruth era moabita. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, amaldiçoei e espanquei alguns deles. Lhes arranquei os cabelos e os fiz jurar por Deus, dizendo, agora vem aqui, a palavra de Neemias é boa, ele diz assim: não dareis mais vossas filhas. Quando ele diz não dareis mais, é daqui para frente. Quem já deu, deu, porque fez aliança, não pode revogar. Agora, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porque daqui para frente, vocês param de transgredir a lei, porque agora o que foi feito não pode revogar a aliança. E aí, o que Deus está dizendo em Malaquias é que ele odeia o repúdio. Esse repúdio aí, né? Dessa maneira injusta, injustificada, alegando cumprir a lei de Deus, que é um sofisma, né? Sabemos hoje, qualquer pessoa versada na lei, ela pode usar a lei de Deus para cometer a maior impiedade, alegando que está cumprindo a lei. Só que Deus não é assim, Deus também não pode ser enganado. Então, nessa questão lá, voltando para Esdras, houve quem discordasse, né, dessa decisão. Vamos ver lá, em Esdras 10, verso 15, diz assim: porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a isto. Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. Então, alguns desses homens aqui, provavelmente eram sacerdotes e levitas, eles entenderam que não era correto aquilo, né? E eles foram contra. Mas é por isso que às vezes eu vejo que quando uma decisão não é unânime, né? Alguns dizem assim, toda unanimidade é burra, né? Mas nem sempre. E alguns até exigem unanimidade em alguma decisão, em algumas decisões. Mas quando há discordância, é melhor levar a sério a discordância, porque provavelmente é possível que esses homens aqui, que eram sacerdotes levitas, é possível que eles tenham usado argumentos bíblicos corretos e justos e legítimos para contrapor o conselho de Secanias, mas o zelo, né? O zelo de Esdras com os outros lá, falou mais alto, né? E eles cometeram essa injustiça. Eles discordaram aí, né? Aí vem aqui 10:18, diz assim: e acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua que é Josué, filho de Josadaque, seus irmãos Maazéas, Eliezer, Jaribe e Gedalias, e deram as suas mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Então eu fico imaginando quantos problemas foram resolvidos ali, né? Quem estava vivendo mal no casamento achou ali uma oportunidade muito boa para se livrar do seu cônjuge, no caso aqui as mulheres, né? E que as coisas já não estavam muito bem. Ao mesmo tempo, é possível que tenha famílias ali que estavam bem, mas que deve ter partido do coração ao ter que repudiar, né, a sua mulher e os seus filhos, somente por um temor a Deus, né, representado na autoridade de Esdras ali, que levou esses judeus a fazerem isso. Então, ele vai dizer aí, vai fazer uma relação dos que juraram repudiar suas mulheres, né? Diz aí:
Vamos ver aqui. Verso 10. 10, 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E aqui eu quero... eu vou ler o último versículo de Neemias 10, que diz assim. Depois daquela relação enorme, diz assim: todos estes tomaram mulheres estrangeiras. E alguns deles alguns deles tinham mulheres de quem tiveram filhos. Nem todos tinham filhos, né? Mas alguns tinham filhos e tiveram que repudiar, demitir, dispensar as mulheres e os filhos. Acho que foi um negócio muito doloroso, supostamente achando que estava agradando a Deus. Só que agora pela boca de Malaquias, que eu acredito que é o sacerdote Esdras agora, né? Muito tempo depois, né? Agora Malaquias ou Esdras falando agora, inspirado pelo Espírito Santo, com autoridade canônica, agora ele seria a boca de Deus, né? Então, não sei nem se o profeta mesmo pode não ter entendido tudo que ele estava falando, porque o Novo Testamento diz isso, né? Que eles indagavam o que o Espírito de Cristo que estava neles pretendia dizer, né, quando falava dessas coisas. E aí eu quero terminar citando o Novo Testamento aqui, uma situação semelhante a essa que Paulo encontrou lá em Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 7, Paulo vai dar orientação sobre essa questão aqui, né? Embora haja uma certa diferença, porque lá os judeus que eram povo de Deus casaram com mulheres pagãs, que eram cananeias. Então foi um pecado realmente. Nesse caso aqui do Novo Testamento, 1 Coríntios 7, não é o caso. Aqui é o caso de que duas pessoas pagãs já estavam casadas e um deles se converteu. E aí teve que agora o crente que conviver com o descrente. Então é nesse sentido aqui que Paulo dá orientação para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 7, 12 diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou não o repudie, poderia ser usada, né, num contexto judaico. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É muito esclarecedora essa escritura, né? Mas se o descrente se apartar, aparte. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, esse caso aqui, né, entender dentro do seu próprio contexto, o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que é claro que uma família pagã, quando um dos cônjuges se converte, fica muito difícil para o outro conviver com um cristão, né? E aí, dentro dessa impossibilidade, o descrente é que deve tomar iniciativa, né? Se o descrente tomar iniciativa e disser assim: olha, desde que você se converteu, você agora é crente, você se tornou uma pessoa, não dá para eu aguentar, porque eu vou para a festa sozinho, vou beber sozinho, vou para oferecer o sacrifício aos ídolos sozinho, você não me acompanha, então eu vou me separar de você. Aí pode ser assim: se o descrente tomar a iniciativa de separar, por esse motivo, deixa aí. Você não está preso à escravidão por isso, né? Mas nesse caso aqui, esse é o motivo. O motivo é incompatibilidade, aí que diz, não é incompatibilidade de gênio, é incompatibilidade espiritual, porque é o descrente que não está suportando. O crente tem que suportar. Nesse caso aqui. Então ele deixa aí, né? A pessoa está livre, né? Mas aí ele está colocando aqui que, nesse caso aqui, a iniciativa da separação é do descrente. O crente tem que ter paciência e aguentar, neste caso aqui, né? Não podemos usar assim, tornar isso aqui uma coisa abrangente demais para não cometer injustiça. Mas fica aí essa explicação, né? Para ninguém pegar Malaquias e pegar aqueles textos lá, né? E começar a citar fora do contexto, cometendo injustiça e colocando fardos pesados sem observar o contexto. Então, que assim seja, né? E Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém.